do dia. A nossa entrevista do dia hoje é para falar sobre o Janeiro Branco. O mês está indo embora, restam 6 dias, mas ainda dá tempo da gente falar deste assunto que tem acometido muitas pessoas, que é a saúde mental. Muitas pessoas estão com a saúde mental debilitada e é importante tratar desse assunto. Sobre o tema, nós convidamos o psicólogo Ítalo Gomes, ele é psicólogo e diretor do Grupo CEAM aqui em Pernambuco. Seja bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor aqui no programa, viu? Bom dia, Bassam. Bom dia aos ouvintes. Para nós é uma honra poder falar de um assunto tão importante, em que nesse mês em que se leva esse movimento com mais atenção, com mais afinco, cuidar da saúde é o foco principal. Por que Janeiro Branco e qual a importância dessa campanha no dia a dia das pessoas? Esse movimento ele já vem sendo instituído há alguns anos e ele traz a ideia do branco é justamente do papel em branco, da construção de metas e de objetivos ligados a um reinício. E janeiro, como todo mundo faz, Exato. é o mês de reinício. Pandemia, as pessoas adoeceram mais, né? As pessoas estão com mais ansiedade, as pessoas estão de fato, com a saúde debilitada da mente. Mas ainda há um tabu muito grande acerca de procurar ajuda. Gente que diz assim, eu não vou não, que eu não sou louco, né? Não vou buscar a ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Como vencer essa barreira? Quando perceber que é hora de buscar ajuda? Veja, é muito comum a gente ainda ouvir em pleno século XXI com tanto avanço do que se fala de saúde mental, ainda o preconceito de lidar com questões que estão escondidas, digamos assim, né? E quando se há uma procura pelo atendimento, talvez o quadro já está muito avançado. Então, a pandemia colocou luz a muitas questões na qual nós tivemos que lidar conosco mesmo nesse contexto. Exato. E fomos obrigados a olhar para dentro. Fomos obrigados a sair dessa rotina que nós nos envolvíamos, trabalho, a rotina das cidades, a escola e todos os nossos afazeres, e fomos obrigados a lidar conosco de forma contundente. Exato. E ao olhar para nós, enxergamos coisas que nós muitas vezes negligenciamos. E aí o índice de ansiedade, o índice de depressão de fato aumentou. Eu ouço bastante constantemente e observo no CEAM dos profissionais de psicologia a fala de que estou sem agenda. Isso quer dizer que nós temos uma procura muito maior por cuidar dessa saúde mental, tendo em vista o sofrimento. Uhum. Então, a emergência da pandemia, a impossibilidade de solução, trouxe à tona várias questões em que nós negligenciávamos. E é muito comum na saúde mental essa negligência, porque é algo que a gente não vê. Exato. Não é um machucado, não é um ferimento físico, mas é a dor da alma, é o sintoma mental, é o sintoma emocional que nós vamos colocando embaixo do tapete. E muitas vezes, quando nós procuramos essa ajuda, já é num estágio muito avançado. Exato. E que a gente precisa de um tratamento mais ostensivo. O senhor tocou num ponto muito interessante. Às vezes a gente até percebe algo estranho, diferente, mas fica querendo não mexer naquilo ali, não vamos mexer naquilo ali. Exatamente. Mas aí a importância da terapia, de você ter um acompanhamento profissional para conseguir até reprogramar aquilo que a gente falou no início. Muitas pessoas estão meio que perdidas, né? Sem saber por onde começar de novo. Em algum momento da vida viu a sua trajetória, a sua história se desconstruir. Como fazer esse upgrade, buscar esse reinício? Veja, além de toda essa lidar conosco nesse contexto de emergência, nós tivemos muitas perdas nesse contexto de pandemia, né? Exato. Perda de pessoas, empresas que não seguiram seu propósito, pessoas que, lidando com a saúde mental, pensaram em dar cabo das suas próprias vidas. Então, é importante a gente pensar que, quando nós negligenciamos, esse problema ele continua, e é como se nós colocássemos, eu uso muito essa metáfora, uma sujeira embaixo do tapete. Entendi. Que é isso, a limpeza vai ficando cada vez mais difícil.
muito hoje bipolar, termos da saúde mental são usados de forma inadequada. Entendi. Por falta de conhecimento Até profissional. pejorativo, né? Exatamente. Fulano é bipolar. A gente ouve muito isso, Exato. já que ele muda tanto de humor. Mas, na verdade, isso é um diagnóstico clínico, em que, para se ter ideia, precisa de uma medicação específica para tratar junto com a terapia, psiquiatra e psicólogo, nesse contexto, para cuidar da bipolaridade, por exemplo. Isso é muito Então, importante. ao negligenciarmos, ao falarmos disso sem importância, a gente acaba agravando um problema que, se nós resolvermos no início, é muito mais fácil de lidarmos com isso de forma tranquila. Então, cuidar da saúde mental é importante. Agora, doutor, como o Grupo CEAM, a Clínica CEAM, pode ajudar o indivíduo, aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que se identificou com tudo aquilo que nós estamos falando, como o CEAM pode auxiliar aquela pessoa a encontrar um recomeço, a buscar uma ajuda terapêutica e dar um novo significado à vida? Bassan, nós temos uma trajetória aqui em Vitória que aponta para o atendimento infantil. Nós iniciamos aqui há uns 10 anos atrás, com o primeiro CEAM. Hoje a gente já tem a unidade em Caruaru, 2 unidades em Recife, mas a nossa matriz é aqui. Então a gente tem um apreço especial por Vitória. É importante. E ano passado, final do ano passado, a gente inaugurou uma unidade de atendimento aos adultos. Então, quando a gente fala disso aqui em Vitória, ontem mesmo a gente ouvia de uma pessoa daqui de Vitória: vocês têm um serviço para adulto agora? Sim, nós temos o Espaço Cuidar, que fica na Avenida Silva Jardim, logo atrás da unidade antiga que nós funcionávamos. Sim. E acolhemos, sim, adultos, adolescentes em sofrimento, ou adultos e adolescentes precisando de atendimento psicológico, psicopedagógico. Então, nós temos uma unidade específica hoje para tratar das questões de saúde mental. Doutor Ítalo, o senhor falou da questão das crianças. Sim. Na juventude, na adolescência e até mesmo na primeira infância, também acontece esses problemas que nós falamos, que a gente falou da vida adulta, da correria, que desencadeia todos esses problemas, mas uma criança, por exemplo, ela também pode sofrer desses traumas psicológicos, desses problemas de saúde mental? É importante ficar atento às crianças, né? Eu já atuo com esse público há um tempo e nas crianças ainda é mais grave essa coisa da negligência. E muitas vezes o primeiro sinal é na escola. Então a escola chama os pais para dizer da necessidade de um profissional. E pasme, Bassan, em pleno século XXI a gente ainda ouve uma mãe sentando na sala de terapia dizendo: meu filho não é doido, quando encaminhado para uma psicoterapia, quando encaminhado para uma avaliação. Então, ainda tem um tabu sobre saúde mental, sobre as crianças, e os pais precisam ficar atentos a esses sinais. Quando a escola indica, quando a gente vê uma alteração de humor muito forte nas crianças, quando a gente vê que as crianças gostavam de algumas coisas e deixaram de gostar de repente, ou ficaram restritas em alguns comportamentos, e o grande mal do nosso século é os eletrônicos. Então, crianças que estão fora do contexto social, fora de um funcionamento normal da idade, nós vamos precisar ficar atentos, que pode haver um sofrimento aí atrás. É muito importante isso. Então, dos pontos que estamos abordando aqui, o primeiro o Grupo CEAM também tem um espaço reservado para os adultos, as pessoas que precisam desse cuidado com a saúde mental, e aí você pode buscar as nossas unidades em Vitória. Nós temos uma unidade recém-inaugurada, espaço amplo, que fica bem pertinho do nosso espaço antigo, que continua funcionando, que é, como disse o doutor, na Rua Silva Jardim, e na rua seguinte, que me fugiu da memória o nome agora, na verdade na mesma rua, na outra esquina, você encontra ali próximo ao Colégio Novo Milênio, em frente ao antigo Colégio Vitória, você tem a nova unidade do Grupo CEAM. E aí você vai buscar a ajuda profissional. É importante, eu faço questão de destacar esse lance de... Não é porque você está buscando tratamento psicológico ou psiquiátrico que você é louco. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a terapia faz é ajudar você, nortear você a levar uma vida o mais normal possível diante desse contexto que nós falamos aqui de tanta correria. Exatamente. Então, doutor, ainda sobre Janeiro Branco, janeiro, é claro, é o mês escolhido para a campanha pelos fatores que o senhor explicou, mas é importante dizer que cuidar da saúde mental é interessante o ano inteiro, né? Estamos terminando janeiro, mas não deixamos de falar dessa importância desse recomeço de janeiro, mas a gente pode recomeçar em qualquer etapa desse ano. Então, quando pensarmos que está pesado, está difícil,
eu não tenho com quem trazer. Às vezes a gente não tem um suporte na família, um suporte que possa nos ouvir, ou ouve com julgamento. É muito comum diante de casos, por exemplo, de depressão, a gente ouvir ainda a fala: levanta, rapaz, vai dar uma volta, vai curtir. E aí a gente não está falando sobre vontade só de curtir e nem de sair de casa. A gente fala vontade de viver. Então, só sabe, Bassan, o que é uma questão emocional quem está nela. Ansiedade não é brincadeira, depressão não é brincadeira. Então, falar sobre isso é importante, com profissionais especializados é importante, que vão dar um norte o ano inteiro, não só em janeiro, em qualquer momento, em qualquer etapa desse ano que a gente sentir necessidade, procure acompanhamento. Isso é muito importante. Para finalizar aqui, reservar 2 minutos para a gente falar desses investimentos que o Grupo SEAN tem feito em Vitória de Santo Antão. Eu trago para o contexto de Vitória, porque como o senhor falou, sim, aqui é a nossa central, é aqui onde há toda a concentração de esforços para atender um público, não só de Vitória, mas de toda a região da Zona da Mata. A gente tem aqui o pessoal de Pombos que nos acompanha, a Glória do Goitá, o pessoal de Escada, e nessas cidades a gente sabe que há uma dificuldade muito grande de acesso a esse tipo de serviço, né? E o SEAN oferece isso de uma forma acessível, porque a gente sabe hoje que cuidar de saúde não é fácil, não é barato, e aí muitas pessoas esbarram: mas eu vou gastar muito com isso. Não, primeiro que não tem preço você cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do seu filho. Na última entrevista que fizemos com a doutora Luciene, quem pôde observar, ouvir, viu que nós falamos o cuidado que o SEAN tem com essas crianças e o quanto ela evolui. Então, isso não tem preço, né? É o primeiro ponto. E segundo que o Grupo SEAN tem essa preocupação de trazer um tratamento, primeiro, humanizado, e segundo que qualquer cidadão ou cidadã tenha acesso ao serviço de qualidade com o preço acessível. Então, eu gostaria que o senhor destacasse um pouco mais das novidades que estão chegando na nova unidade do SEAN aqui em Vitória. Então, nesse Espaço Cuidar, que é um anexo, né, uma parte do SEAN aqui em Vitória, ele foi pensado para justamente cuidar dos pais, dos adultos e de uma população que sempre nos buscou para ser atendida, que é adolescente e adulto. Então, ao pensarmos nesse espaço, a gente pensou num espaço acolhedor, num espaço de acolhimento de fato, que vai trazer com qualidade o cuidado à saúde mental. E aí lá nós dispomos de psicólogos, dispomos de psicoterapia em grupo, dispomos de psicopedagoga, nós dispomos de fonoaudióloga também. Então, você que tem questões relacionadas a dúvidas, a diagnóstico, já cuidei, parei de cuidar, vamos retomar esse processo. E funciona numa unidade especializada e adaptada para adultos. Então, todo aquele contexto infantil ele tem sido mudado para, de fato, acolher esses adultos de forma funcional. E, para além disso, a gente continua também promovendo os nossos cursos. A gente também é um grupo de ensino, né, Bassan? E a gente tem trazido e ouvido aí uma grita do pessoal de Vitória, dos alunos que nós já tivemos, das faculdades aqui, os cursos na nossa área de intervenção. Então, o pessoal que quiser acompanhar também sobre os nossos cursos, que fique atento na nossa página, @SEAN Pernambuco, pode acompanhar, @Faculdade SEAN, pode entrar por lá. Inclusive, nós estamos com uma turma iminente de acompanhantes terapêuticos para ser fechada aqui em Vitória. Então, os alunos daqui, que nós já tivemos oportunidade bastante de ser docente de algumas universidades aqui, e os alunos sempre nos procuram: quando vai ser esse curso? Chegou a hora. Então, Faculdade SEAN, @Faculdade SEAN. O Espaço Cuidar também tem uma página específica em que as pessoas podem entrar e ver os serviços que a gente oferece. E, como todo mundo já conhece, @SEAN Pernambuco, para ver de fato os atendimentos que nós já fazemos há quase uma década. Muito importante. Então, você que está acompanhando o nosso programa, visite as páginas, né, do Grupo SEAN, da Faculdade SEAN e do Espaço Acolher. É isso? Do Espaço Acolher. Do Espaço Cuidar. Cuidar. Isso. Perdão. Do Espaço Cuidar. E lá você tem todas as informações, você pode estar por dentro das novidades. Vá conhecer, faça uma visita à nossa estrutura, entenda o trabalho que é oferecido e você vai ver a sua vida melhorar. E se você tem uma criança com atraso no desenvolvimento, com um transtorno do espectro autista, eu aconselho muito. Nós acompanhamos alguns casos e vimos a evolução. E só quem é mãe e pai e que tem uma criança com o transtorno do espectro autista, com atraso de desenvolvimento, sabe do que eu estou falando. Vá conferir, você vai ver o que nós estamos falando aqui. Doutor, faltou falar de alguma coisa? Veja, eu só queria lembrar que a gente trouxe uma atividade nova para o SEAN infantil, que é a fisioterapia aquática,
e o funcional. Então, você que tem um filho que não faz terapia ou faz atividade em outro contexto, mas precisa de uma equipe especializada para atuar nessas duas frentes, nós dispomos agora de piscina, de um ambiente específico na unidade infantil para atender também a sua criança. Então, venha conhecer o nosso espaço, porque é a oportunidade dessa criança evoluir e da sua saúde mental ser cuidada chegou. Com certeza. Quem pegou a entrevista pela metade, essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Doutor Ítalo Gomes, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. A gente vai ao intervalo e volta já já trazendo mais informações para você.